Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês nessa tarde agradável e com assuntos excelentes. Hoje a gente vai falar de maquiagem, sabe aquele delineador com olhinho de gatinho que a gente gosta tanto e que é tão difícil de fazer? Então, vocês vão aprender aqui com a gente como passar o delineador de uma maneira correta e também os cílios postiços, que é algo também meio complicado da gente colocar. A gente vai aprender tudo isso com a maquiadora profissional Marília Barater. Ela vai estar aqui daqui a pouquinho explicando para vocês. Também a gente vai falar de numerologia e saber o que é missão. Você sabe o que é sua missão? O que você veio fazer nesse mundo? Então, a gente vai saber e quem vai explicar um pouquinho melhor sobre esse conhecimento, sobre os números, o que é missão, é o numerólogo Max Lambdasek. De volta com o Sempre Bonita para vocês, Curitiba, região metropolitana, Facebook, todo mundo acompanha o Sempre Bonita ao vivo aqui pela TV Transamérica. Bom, agora a gente vai falar de numerologia, né? Tem muitas pessoas que acreditam, outras acham super interessante e é um assunto fascinante mesmo, porque numerologia nada mais é do que você falar de números. Só que esses números, cada um tem uma característica, cada um tem um significado e para isso nós temos a tal da missão. Sabe o que é missão? Você sabe por que você veio no mundo? Enfim, a numerologia ela pode explicar com a soma dos números, da sua data de nascimento, enfim. Quem vai explicar melhor o que é missão e principalmente o que os números têm a ver aí pra gente poder entender, é o numerólogo Max Lambdasek, que já está aqui. Tudo bem, Max? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. É mais ou menos isso, né? Isso. Tem uma explicação meio por cima. Aham. Porque assim, as pessoas pensam, puxa vida, eu gosto mais de trabalhar, digamos, com automobilismo, ou eu gosto mais de trabalhar com a área da justiça, eu quero ser médico. A pessoa ela já nasce com uma propensão, né? E com um estilo de ser também, não é? Sim, nós somos levados para cumprir a nossa missão, ou seja, nós vamos ser indicados e durante a nossa existência nós vamos ser encaminhados para a área que a gente nasceu para cumprir a missão. Às vezes é fácil, você encontra já de cara. E tem gente que vai ficar a vida inteira e não vai saber e que vai ficar sempre procurando porque não descobriu a sua real missão, né? Tá, para o pessoal de casa entender melhor, o que é missão? Então, a missão é o que nós viemos fazer nessa existência. Então, ou seja, os ciclos, tudo que nós temos que cumprir para o desenvolvimento nessa vida. Então, a numerologia cabalística auxilia a você descobrir qual é a sua missão. E como ela... Geralmente, quando você está com uma maturidade maior, é que você encontra qual é a sua missão, próximo dos 45 anos. Mas tem gente que desde cedo já sabe o que é e já se encontra, né? Entendi. É fácil da gente saber, de identificar essa missão? Você falou que muitas vezes as pessoas até passam anos tentando, às vezes nunca é feliz com o que está fazendo, não sabe por quê. E outras já identificam rapidamente. Por que às vezes esse 8 ou 80? Sim. Olha, muitas pessoas elas têm essa dificuldade de saber a sua real existência. Mas assim, o cálculo para você encontrar a sua missão, ele não é simples, mas ele te facilita muito e geralmente ele tem muito a ver com as pessoas. Quando a maioria das pessoas que eu falo, que eu mostro a missão delas, elas falam, não, é isso mesmo, eu agora me encontrei. Então, depois que você descobre, meio que você acha o caminho, né? Bom, a gente tem a primeira imagem, vamos colocar ali? Porque eu achei muito legal isso, missão... Positivo, negativo. Positivo são as qualidades, isso, negativo aquilo que a pessoa pode melhorar nela, né? Isso, na verdade, cada número ele tem dualidades, né? Então ele tem os aspectos positivos e negativos. Nesse caso, por exemplo, a gente fala da missão 1, que é a liderança. O aspecto positivo é uma pessoa que ela nasceu para ser líder. Então ele vai ter facilidade para atuar como administrador, político e sempre vai estar à frente dos negócios, né?
Só que do lado negativo ele vai ter muita arrogância. Então ele vai achar que ele é certo em tudo e passa até por cima das pessoas. E aí que são os aspectos que a gente tem que controlar. Então cada um dos números tem uns aspectos que nós devemos ter uma análise, né? Cuidar dos dois lados, né? Para não ter um excesso em nenhum deles. E esse número é de acordo com a minha data de nascimento? Por exemplo, eu nasci no dia 10, então é o número 1 ou não? É a soma do ano, do mês e tudo? É assim, para encontrar a missão, a gente vai fazer a soma das letras do nome, utilizando a tabela de numerologia cabalística, mais a data de nascimento. Então, essa soma de todos esses números é que vai gerar a sua missão. Não é só da data de nascimento? Não. Então eu não sei a minha. Agora eu fiquei morrendo de curiosidade. Porque, assim, só a sua data de nascimento reduzida, ela é o seu número de destino. E existe uma diferença entre destino e missão, né? Então, a missão é o que vem a cumprir, o destino é para onde você vai ser levado, né? Gente, eu tenho que saber esse negócio hoje, senão eu não durmo. Bom, outra pergunta que eu queria ver com você. Sim. É a vocação, né? Para a pessoa buscar essa vocação. Às vezes as pessoas nascem, como a gente já havia falando, puxa, eu já tenho uma predisposição, um bichinho meu ficou doente em casa, eu vou lá, cuido, então já tenho uma vocação para ser veterinário. Sim. Já nasce isso comigo, né? Outras vezes eu já tenho vocação para lecionar, para dar aula, para explicar. Tem gente que não suporta ensinar os outros, tem gente que ama. Isso também faz parte? Faz totalmente. Por exemplo, quem é um número 6 de missão, ele tem muito esse lado assim de oferecer o amor, de cuidar de pessoas, trabalhar também com veterinário ou medicina. Ele está sempre cuidando dos outros. Ele deixa de cuidar dele para cuidar dos outros, né? Daí tem cada número é né? Por exemplo, o 8 ele é um número muito focado assim na justiça, né? Então ele vai ser geralmente um advogado. Pode ser um comerciante também, né? Daí também a gente tem o número 4, que é um número de trabalho, que é uma pessoa muito organizada, né? Mas cada um tem os seus aspectos, né? Tá. E a utilidade disso? Porque, assim, tudo bem, vai facilitar em alguns aspectos? Vai. Mas de uma maneira geral, porque as pessoas entendam. A gente tem até uma primeira imagem, vamos colocar ali a primeira imagem, que eu achei bem interessante, que é a imagem, não, desculpa, a segunda, pode pôr a segunda já. Aí, ó, missão de liderança. A gente vê que são 3 pessoas que são líderes, né? Tanto no esporte, quanto na parte artística, que tem essa liderança fluida. Você pode verificar, se você acompanha as entrevistas deles ali, por exemplo, a Anitta, eu sei que ela lidera e faz todo o projeto dela artístico ela mesma. Então, assim, não depende dos outros. É uma pessoa que já puxa e resolve o que ela vai fazer. O Bernardinho não precisa nem falar, né? Que ele é uma pessoa que sempre esteve à frente da seleção de vôlei e ele conseguiu fazer a mudança, né? Ele é uma pessoa... E o Anderson Silva é a mesma coisa, ele é um líder, né? Tanto que onde ele está, as pessoas estão em volta dele, né? Ele sempre está puxando para frente, né? É como se fosse aquela coisa, tocou vira ouro, entendeu? Mais ou menos isso. Toque de Midas, né? Vamos para a próxima, vamos colocar mais uma que eu achei ali, a missão 4. Isso são as pessoas com muita vontade, né? Então, você vai ver ali que eles... São celebridades, de uma maneira geral, né? São pessoas que têm o seu lado... são diferentes artes, né? Mas eles sempre estão ali para fazer as coisas acontecer. Se você analisa a história de vida de todas essas pessoas, você vê que elas tiveram essa impulsão de fazer, de acontecer, né? E não é à toa que eles têm esse número, né? Com certeza. Vamos lá para a próxima, missão do amor, que é aquilo que você estava falando, né? Então, aí já tem um caso assim que até se você olhar o Papa Francisco, ele é totalmente amor, né? Ele está mudando, revolucionando a igreja, né? Então é uma pessoa legal de você acompanhar, de você ver o que ele faz. Já no outro caso ali, que é a Mônica Iose, ela já é um caso de uma pessoa que é muito carismática, né? Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela deve ser uma pessoa que oferece muito amor, né? Para as outras pessoas, né? Que sempre está... Sim. As pessoas ficam gostam junto, gostam estar dela, né? A gente tem mais imagem?
Tem mais imagem? Tem. Aí, ó, Ayrton Senna. Isso, Ele tinha um senso de justiça com ele, Nossa, né? ele era muito forte, né? Tinha um documentário dele que eu estava vendo que ele estava lá debatendo com o pessoal lá, ele levantou, assim, ele é uma pessoa muito determinada, né? Ele tinha já isso nele, né? E a Fátima Bernardes também, né? Então, Sim, são pessoas que você vê as características, né, da missão dela sendo colocada à prova, né? Sim, e assim, muitas vezes isso a gente está falando de pessoas conhecidas para o público de casa entender. Mas tem como você se espelhar neles em qualquer área da sua vida, aquilo que você faz, né? Se de repente seja como um professor ou como um médico, se você se destaca ou não, é de acordo com a sua missão. E se a pessoa não está encaixada na missão dela, ela não vai ter um destaque que ela gostaria, digamos assim. Isso, provavelmente é aquela pessoa que vai parecer que ela fica dando voltas e voltas e voltas e não sai do lugar. Basicamente é isso que acontece. Eu converso com muitas pessoas e geralmente é isso. A pessoa parece que fez várias coisas e até hoje não chegou lá, né? Então porque ela não está seguindo a missão dela. Então, para a pessoa saber qual é a missão, é a data, mês, ano de nascimento, junto com o nome completo dela. Isso, a soma de tudo. Isso é até um pouco difícil e complexo, mas eu deixo aberto aqui para quem tiver dúvida, pode entrar em contato, eu passo a missão, passo as características, eu posso ajudar com certeza. Então, a gente já vai colocar teu telefone, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai acompanhar. E eu quero fazer a minha agora, porque eu não durmo hoje sem saber. Vai lá, ó. Tá ali o telefone, 99544 5647. Tem o site também para você tentar entender um pouco melhor o que é numerologia, principalmente essa que nós estamos falando em questão, que é cabalística, e para que você resolva seus problemas, tenha uma vida melhor, que é o que a gente quer, né, Max? Sim, sim. Todos nascemos para ser felizes, né? Com certeza. Então, agradeço a tua vinda aqui, obrigada, viu? Um abraço, um beijo na Dai, nas crianças. E você que está vendo a gente, obrigada pelo teu carinho. Né, por esse encontro aí que a gente tem toda tarde, às 2h30. Lembrando que hoje tem Sempre Bonita, às 10h30 da noite também. Agradeço a sua presença. Amanhã a gente está de novo com mais um Sempre Bonito. Um beijo grande no coração. Fique com Deus. Até amanhã. Polícia Federal! Estamos falando de 7 empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bilhões. Polícia